Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Para quem não conhece, eu sou a Elaine, professora de matemática. Bem-vindo ao canal Matemática com a Prof. Elaine. Então hoje, pessoal, a gente vai iniciar uma sequência de vídeos de aulas de equação do segundo grau. Por quê, pessoal? Equação do segundo grau, ela é pré-requisito em várias matérias onde você vai desenvolver e vai cair na equação do segundo grau. Às vezes o aluno não entende, vou dar o exemplo da última aulinha, fatorial. A maioria das equações fatoriais vão cair em equações do segundo, terceiro e assim por diante. Então, pessoal, é necessário que a gente fique fera aí na equação do segundo grau. Beleza, pessoal? Vem comigo nessas aulas e não perca as próximas, a continuidade dessa aula, que a gente vai aprender todo o estudo completo aí de equação do segundo grau, beleza? Simbora aqui no quadro? Então, pessoal, começando pela definição de equação, denomina-se equação do segundo grau, na incógnita x, toda a equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa forma, pessoal, a gente fala que é chamada de forma reduzida. O que seria a forma reduzida? Seria a equação completinha, bonitinha, com os coeficientes a, b e c, ok? Então, o que a gente pode observar na equação do segundo grau? Primeira coisa, a gente tem que ter obrigatoriamente um elemento ao quadrado. Como assim? Ax ao quadrado. A gente pode ter ou não ter o c. A gente vai entender na próxima aulinha que quando falta o coeficiente b ou c, ela é chamada de equação incompleta. Então, por essa definição, a gente sabe que a, b e c tem que pertencer ao conjunto dos reais e a gente sabe que o a tem que ser diferente de zero. Se o a for zero, pessoal, o que vai acontecer? Vem comigo aqui, ó. Se o a for zero, por exemplo, se a gente zerar aqui o a, pessoal, a gente vai zerar o termo ao quadrado e a gente vai sobrar somente o termo do primeiro grau e o termo independente. Com isso, a equação vai se tornar do primeiro grau. Então, é muito importante a gente observar isso na definição, que para ser uma equação do segundo grau tem que ter obrigatoriamente o a tem que ser diferente de zero. Beleza? Preste bastante atenção que essa definição é cobrada aí em questões de múltipla escolha. Então, pessoal, na equação do segundo grau, temos o a, o b e o c. Vamos entender o que seria o a, o b e o c. O a é o coeficiente da letra ao quadrado. Ou seja, pessoal, sempre vai ter uma letra ao quadrado. Tomar cuidado que as pessoas acham que é somente x ao quadrado. Pode ser qualquer letra, Deus que seja ao quadrado. Por exemplo, m ao quadrado, t ao quadrado, s ao quadrado, q ao quadrado, w ao quadrado. Então, o coeficiente a está na frente da letra ao quadrado. Coeficiente b, ele está na frente da letra elevada a 1, ou seja, do primeiro grau. Como assim, professora? Vai ter uma letra com quadrado e quando aparecer somente a letra, pessoal, por exemplo, quando eu tenho assim, m, o que quer dizer m aqui em cima? Aqui em cima quer dizer que eu tenho um invisível. Então, eu não preciso colocar esse 1. Por isso que a gente fala que é o coeficiente da letra que está elevada ao primeiro grau. Porque o a é o que está elevado ao segundo grau. E o que seria o c? O c, pessoal, é chamado de termo independente. O que seria esse termo independente? É o número puro. Ele não vai ter nem letra elevada ao primeiro grau na frente. Ele não vai ter nem letra elevada ao quadrado, porque ele vai ser o termo a. Ele não vai ter letra elevada ao primeiro quadrado, que seria o termo b. Então, seria um número. Como assim um número? 3, menos 2, menos 4, não tendo nada, 0. Então, seria um número independente. Por isso que a gente fala que é o termo independente. Ele não depende de letras. Então, pessoal, para a gente saber identificar essas equações do segundo grau, que é fácil, é só a gente observar se tem o quadrado. A gente vai fazer um pequeno treino para retirar os coeficientes e ficar fera, beleza? Simbora aqui comigo no quadro. Então, pessoal, primeiramente, a gente sabe que essa equação, ela é do segundo grau, porque a gente tem o termo ao quadrado. Essa segunda equação também é do segundo grau, porque a gente tem esse termo ao quadrado, ou seja, x ao quadrado. Aqui a gente tem também, mesmo sendo número com vírgula, não tem importância. A definição fala que o a tem que ser diferente de zero. Então ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser uma raiz, ele pode ser uma fração, ele pode ser uma potência, pode ser o que for. Então a gente tem um termo ao quadrado, então eu posso dizer que ela é uma equação do segundo grau.
Aqui eu tenho quadrado? Ok, tenho quadrado. Tem m ao quadrado, não tem importância. A letrinha não é obrigatoriamente feita com x, é com qualquer letra ao quadrado. Muitas das vezes eu cheguei na carteira do aluno e ele me falou a seguinte expressão: eu só sei fazer com x. Então, pessoal, fazer com x e fazer com m é a mesma coisa, só vai mudar a letrinha. O procedimento vai ser o mesmo, beleza? Então, o importante é ter o quadrado, não se esqueça. A gente também tem t ao quadrado, a gente tem uma fraçãozinha aqui que a gente vai descobrir o coeficiente no caso de frações. Então, pessoal, treinando agora, então vem comigo para a gente treinar os coeficientes, né? Os coeficientes, relembrando novamente, o A é o que está na frente da letra ao quadrado, o B é o coeficiente que está na letra do primeiro grau, então o A do segundo grau e o B do primeiro grau, o C é o termo independente, ou seja, é o número sem letra. Então vamos retirar o A, o B e o C de cada equação. Então, pessoal, quem é que está na frente do x ao quadrado, o coeficiente que está na frente do x ao quadrado? Não tendo nada, seria o número 1. Por que, professora, quando não aparece nada é o número 1? Porque o número 1, ele é o elemento neutro da multiplicação. Ele não tem, mas a gente tem que saber que ele está ali. E uma coisinha curiosa para a gente lembrar sempre, eu sempre falo com os alunos, a gente tem aqui em cima o 1 invisível, a gente tem também o 1 aqui invisível e a gente também tem aqui o 1 invisível. Então lembrando que isso aqui é igual a x. A gente tem que saber que tem o 1 aqui invisível, porque o 1 é elemento neutro da multiplicação, beleza? Então ele não precisa aparecer, mas ele está ali. Então, pessoal, o A aqui na frente invisível tem o 1. O B é o número que está na frente do x. Então, o x, o que está na frente do x? Menos 5. O C é o termo independente, ou seja, é o número sem letra. Quem aparece sem letra aqui é o 6, ou 1 mais 6. Prontinho, galera, retiramos o A, o B e o C. Vamos fazer aqui também. Quanto que vale o A, quanto que vale o B e quanto que vale o C. Então, pessoal, o A é o que está na frente da letra ao quadrado, 6. O B é o coeficiente que está na frente da letra do primeiro grau. Não vejo número nenhum. Quando eu não vejo, qual número que é? 1, com o sinalzinho menos 1. O C é um número sem letra, né? Então, o termo independente vale menos 1. Até aqui tranquilo, pessoal? Então, simbora nesse aqui. É a mesma coisa, galera. A definição é a mesma. A gente pode achar que os números é complicado, mas você vai pela definição. Então, o que está na frente do x ao quadrado? 0,7. O que está na frente da letra do primeiro grau? Nada, eu não vejo ela aqui. Então, o B seria 0. O número sem letra. O único número sem letra é o menos 36. Vamos para esse. O A, o B e o C. Número que está na frente da letra ao quadrado, pessoal. Raiz de 3. Uai, professor, pode raiz? Pode. Pode número com vírgula? Pode. Pode tudo, galera. Pode qualquer número. Deus que tenha o quadrado, ou seja, a letrinha ao quadrado. Quem está na frente da letra elevada ao primeiro grau? Não tem nada, professor. Então tem um 1 com um sinalzinho, menos 1. Tomar cuidado com menos 1 e mais 1, galera. O C é o número sem letra. Eu não vejo nenhum número sem letra, então o C é 0. Vamos lá para essa última alternativa, o A, o B e o C. Então, pessoal, lembrando que na frente do T a gente tem um 1, né? Um 1 invisível. Então, quem é que está na frente do T? A gente tem 1/4. Essa fraçãozinha é 1/4. Por quê, professor? Porque 1/4 vezes T ao quadrado
dá 1/4 de t ao quadrado. Então, basta a gente pegar a fraçãozinha. 1/4. Qual é o coeficiente aqui na frente da letra do primeiro grau? 3/2. 3/2. Qual é o termo independente? Ou seja, qual é o número sem letra? 1/4. Beleza, pessoal? Então, pessoal, o foco dessa aula foi aprender a identificar os coeficientes, aprender a retirar o A, o B e o C e aprender a verificar se essa equação é do segundo grau, beleza? E lembrando que para ser uma equação do segundo grau, a gente tem que o A ele tem que ser diferente de zero, porque senão a gente vai anular essa equação do segundo grau e vai torná-la equação do primeiro grau. Então, pessoal, eu espero vocês na próxima videoaula. Eu vou estar falando de equações completas e incompletas. A gente vai fazer essa prática e entender tudo para a gente formar essa base de conhecimento aí do segundo grau. Beleza, pessoal? Eu espero vocês aí na próxima videoaula. Bye!